Neste vídeo eu vou te ajudar como entender e resolver o problema da sua criança que não come. Mas antes eu preciso que você curta e encaminhe o meu vídeo para outras mães que estão passando pelo mesmo aperreio que você. Porque senão o YouTube não vai me entregar e ele não vai deixar essa informação tão preciosa chegar a outras famílias. Eu sou a doutora Dani Vigiano, pediatra, neonatologista com uma visão funcional. Eu começo falando que é muito comum quando a gente chega num pediatra e fala a ele que a criança não come, ele fala, é birra, seu filho está com birra. Ai mãe, é você que não sabe dar comida ao seu filho. Esse tempero tá bom? Você está dando comida nos horários certos? E a gente continua vivendo de confusão, a gente continua vivendo de acusações. Porque nada mais é do que uma mãe, uma acusação, uma mãe, uma acusação. O que eu quero te lembrar? Existem causas do seu filho não querer comer. Dani, que causa é essa? Se o seu filho já tem mais do que 2 anos de idade e ele teve um passado lá, quando ele era bebê, sem conseguir beber muito leite, era uma criança que chorava muito, era uma criança que se arqueava muito para trás, era uma criança que na hora da introdução alimentar tossia comendo, você via que seu filho babou muito, ele teve uma primeira infância, que é de 0 a 2 anos, babando muito, ele quase não conseguia engolir essa saliva. Isso são sinais claros de que seu filho precisa de ajuda. Eu também tenho que te lembrar que aquela criança que come que nem um passarinho, ele come 2, 3 colheres, doutora. Ele tem 2, 3 anos, ele come 2 ou 3 colheres. Você e eu tem que lembrar que o cérebro, ele tem vias de neurotransmissões. E se seu filho está diante de um refluxo, de uma dor, ao engolir essa comida, o cérebro dele vai dizer, não coma, querido. Você vai sentir dor. Não coma, querido. Isso te faz mal. Então, a primeira causa da criança não comer é um refluxo oculto. É a inflamação desse esôfago mediada por alergia. Ai, mas meu filho nunca espirrou. Isso não tem nada a ver. Às vezes, a lesão alérgica é interna, fazendo com que seu filho coma menos. Formas de tratar, nós temos tanto a homeopatia, como nós temos também formas de tratamento de farmácia. Um dos remédios que eu uso muito, e ele não faz nível sérico, ou seja, ele não é absorvido pelo corpo. Ele faz uma película nesse esôfago, é chamado de sucralfilme. O sucralfilme é um bloqueador de acidez do estômago da criança. Você pode usar de 2 a 4 ml antes de cada refeição. E isso, 15 dias, vai reduzir a inflamação. Seu filho que não comia nada, ele começa a comer. Seu filho vai começar a ter prazer para comer. E é aqui que eu quero te explicar sobre o complexo B. O complexo B, ele entra em cascatas energéticas, ou seja, ele mexe com a dopamina e a serotonina dessa criança. E quando você suplementa o complexo B, principalmente a biotina, ela vai conseguir mexer no metabolismo de gorduras, aminoácidos e açúcares no sangue da sua criança a ponto de dar prazer. E aí, o pouco que a sua criança comer, ele vai sentir, nossa, eu tô me sentindo melhor. Isso vai liberando, ao longo desses primeiros 15 dias, formas do cérebro entender que a dor não está mais relacionada à comida. E a sua criança começa a comer melhor. Então, entrar com o complexo B aumenta o apetite do seu filho. Mas não é porque ele é mágico, e sim porque ele libera mais serotonina e dopamina. Ele é um dos precursores desses hormônios para conseguir fazer com que o seu filho tenha mais prazer na comida. Mas nós temos um clássico, que é o intestino preso. Crianças com o intestino preso não sentem vontade de comer, porque o estufamento na barriga é tão grande, a quantidade de gases é tão grande, que isso prejudica o bolo de transitar. E essa criança empastada, cheia, ela não quer comer, ela não sente prazer ao comer. Ela dá uma prioridade a sucos, ela dá uma prioridade a outros alimentos líquidos que são mais simples de digestão do que o próprio alimento para não ficar naquele bolinho fecal ali. Dani, como que eu posso fazer? Uma colher de psyllium todos os dias vai ajudar, mas o magnésio, o citrato do magnésio, ele faz com que haja um relaxamento desse intestino e aquela tensão daquele intestino preso, ele começa a relaxar. Uma forma simples dentro da sua casa, que o resultado é rápido, é a colher do chá de leite de magnésio, aquele azulzinho mesmo, comum, Baratex da farmácia. Você consegue dar uma colher de sopa para sua criança, podendo chegar a 2 colheres de sopa e resolver. Mas lembre, não é só dar o magnésio, você precisa tratar a base, que é com o aumento de fibras dentro desse intestino. Aumente chia, aumente linhaça e você pode comprar em qualquer farmácia natural o psyllium, que é uma fibra pré-biótica, precursora da alimentação da bactéria boa, que é chamada de probióticos. E hoje todos nós sabemos a importância desse ecossistema do intestino, a importância da fibra boa dentro do intestino, do lactobacilo bom dentro do intestino. Então, se seu filho não come,
Trate essas 3 causas e eu estou te garantindo que o sucesso é garantido. Eu sou a doutora Dani, pediatra, e você me ajuda e ajuda outras mães clicando aqui no curtir, comente, mas sobretudo encaminhe para uma amiga que está passando pela introdução alimentar de um filho. E se você se interessou em saúde de intestino, saúde do cérebro e como fazer essas misturinhas mágicas de uma forma power para o seu filho, clique aqui no link que eu estou deixando do meu curso Imunidade Forte, que eu estendi ele ao cérebro e ao intestino. E juntos a gente pode fazer uma saúde para a criança muito melhor.